Estão preparados para continuar fazendo parte de 1% da população que tem um superpoder que não revelam para ninguém? Essa é a segunda parte dos segredos para aprender mais rápido e melhor. Se você não viu a primeira parte, sugiro que veja primeiro a parte 1, porque ela tem os princípios base de como aprender rápido e este vídeo é a continuação. Além disso, criei uma playlist com tudo que você precisa saber para aprender qualquer coisa. Vou deixar todos os links na descrição e bora para as dicas. Primeira dica. Se exponha. Quando você começa a aprender, você começa a colocar as informações para dentro do seu cérebro. Só que passado algumas horas, você começa a esquecer daquilo que aprendeu. Isso é um processo natural que ocorre com todo mundo. Seu cérebro recebe milhares de informações e precisa filtrar o que é ou não importante. É por isso que eu dividi esse vídeo em duas partes, para que você possa aproveitar o máximo do que está aprendendo e absorver muito mais com base na ciência. Para evitar esse esquecimento e reforçar sua memória, você precisa se expor ao que você aprendeu. Uma forma de fazer isso é explicar o assunto para alguém ou para si mesmo. Por exemplo, você pode falar em voz alta, gravar um áudio ou um vídeo, escrever um resumo ou um texto, fazer um desenho ou um mapa mental. Você pode até usar objetos ou seres vivos como público, como um ursinho de pelúcia, um cachorro ou uma planta. Isso pode parecer engraçado ou meio estranho, mas é divertido e eficaz. Quando você explica o que aprendeu, você está retirando informações do seu cérebro e colocando-as em uma outra forma de expressão. Isso faz com que você perceba as partes que você entendeu bem e as partes que você precisa revisar mais. Segunda dica. Receba feedback. Outra forma de melhorar o seu aprendizado é receber feedback sobre o seu desempenho. O feedback pode vir de pessoas próximas. É importante saber qual tipo de feedback é mais adequado para cada momento do seu aprendizado. No começo, quando você está dando os primeiros passos, é algo novo e é melhor receber feedbacks de incentivo e apoio. Isso vai te dar mais confiança e motivação para continuar aprendendo. Por exemplo, se você está aprendendo a desenhar, mostre seus primeiros desenhos para alguém que te elogie e te encoraje a seguir em frente. Não procure críticas construtivas nessa fase inicial, pois elas podem ser desanimadoras e frustrantes. Lembre-se de que ninguém exige de uma criança, quando começa a dar os primeiros passos, que ela ande perfeitamente. Depois que você já tiver uma base sólida no aprendizado e quiser avançar mais, você pode buscar feedbacks mais específicos e detalhados. Esses feedbacks podem te ajudar a identificar os seus pontos fortes e fracos e a corrigir os seus erros. Por exemplo, se você está aprendendo um estilo novo de dança, peça para alguém que entenda do assunto te dar dicas de como melhorar os seus movimentos, a sua postura, seu ritmo. Nesse momento, é importante ter um olhar crítico e seletivo sobre os feedbacks que você recebe. Nem todos os feedbacks são válidos ou úteis. Você deve filtrar o que te falam e ver se faz sentido para você e para o seu objetivo. Terceira dica: põe a mão na massa. Isso significa que você deve colocar em prática o que você aprendeu, aplicando seu conhecimento no mundo real. Isso vai te dar mais experiência e habilidade, além de consolidar o que você já aprendeu. Por exemplo, se você está aprendendo como construir móveis, comece a fazer os seus próprios projetos, usando as ferramentas e materiais adequados. Se você precisa apresentar um projeto para uma plateia, comece a treinar a sua fala e a sua postura diante do espelho ou de uma câmera. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Quarta dica: seja consistente. Você já ouviu aquela frase que o trabalho duro vence o talento se o talento não trabalha duro? Isso significa que não adianta ter talento se você não se dedicar ao seu aprendizado. E aqui eu não estou dizendo que se você trabalhar duro vai ser o novo Bill Gates, ou que se você comprar uma caixa de paçoca e vender pelo dobro do preço, no final do mês você será um novo milionário. Isso é besteira de quem apenas quer te vender cursos de como ficar milionário rápido. Estou dizendo é que você precisa ser consistente e fazer um pouco todos os dias, mesmo que não seja motivado. Você acha que o Cristiano Ronaldo todos os dias estava super afim de jogar bola? Claro que não. Mas ele treinava mesmo assim, porque ele sabia que isso era importante para o seu desenvolvimento. Faça o mesmo, estude um pouco todos os dias, mesmo que seja só 10 minutos. Isso vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Mas não se cobre demais também. Você não precisa ser perfeito e estudar o tempo todo. Você pode tirar um dia de folga se quiser. O importante é manter uma rotina de estudos que seja equilibrada e sustentável. Quinta dica: divirta-se. Aprender pode ser divertido, se você souber como tornar o processo mais agradável. Você pode usar a sua criatividade e o seu humor para aprender de forma mais leve e prazerosa. Por exemplo, você pode disputar com os amigos quem acerta mais perguntas sobre um assunto. Quem perder, paga uma prenda ou faz uma brincadeira. Você também pode se dar um presente quando você aprender algo novo ou difícil. Que tal comprar aquele livro que você queria ou assistir aquele filme que você estava esperando? Você também pode fazer piadas ou paródias sobre o que está aprendendo, para rir ou relaxar. O importante é que você se divirta enquanto aprende, pois isso vai te dar ânimo e disposição. Sexta dica: ensine. Uma das melhores formas de aprender é ensinar. Quando você ensina alguém, você está reforçando o seu conhecimento e melhorando a sua compreensão. Você também está ajudando outras pessoas a aprenderem junto com você. Não tenha medo de ensinar, mesmo que você não saiba tudo sobre o assunto. Ninguém sabe tudo sobre nada, nem mesmo os maiores especialistas do mundo. O importante é que você compartilhe o que você sabe e esteja aberto a aprender mais. Por exemplo, você pode fazer um vídeo ou um podcast sobre o que você aprendeu e publicar na internet. Você pode escrever um artigo ou um blog sobre o seu aprendizado e receber comentários e sugestões. Você pode até fazer uma
música ou uma poesia sobre o assunto e mostrar para seus amigos e familiares. Olha que legal. O importante é que você ensine com paixão e humildade. Se você quer continuar aprendendo, fazendo parte de 1% da população, se inscreva no canal, veja a playlist que preparei para você, compartilhe esse vídeo e comente qual o seu objetivo. Quem sabe tem alguém que faria o que você está querendo fazer agora. Muito obrigado e até a próxima.